Chegou finalmente o grande dia, a data tão esperada pelos cristãos, a Páscoa do nosso Senhor Jesus. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 até o 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 até o 20. Nós hoje vamos falar um pouquinho a respeito da Páscoa na perspectiva de Pedro. Você pode ficar feliz com isso, porque um outro ano, em outra igreja local, eu ministrei sobre a Páscoa na perspectiva do burrinho. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 até o 20. Se você encontrou, pode me acompanhar, senão você pode ouvir, onde diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa que vos digo hoje é que a cruz, ela está fixada fora do tempo, fora do espaço. Quando no começo da Bíblia, o famoso, Bereshit bara Elohim, quando Deus ali em um princípio criou Deus a expansão e a terra veio a tornar-se vazia e sem forma. Antes dessa criação, uma cruz, ela já existia. Eu disse para minha esposa: como vamos decorar o prédio, a plataforma para Páscoa? Ela disse: bom, já somos decorados para Páscoa o tempo todo, pois temos uma cruz ali em cima. A cruz, ela está cravada no centro do universo antes de todas as coisas. Porque aqui nos diz o texto: conhecido antes da criação do mundo. Eu quero que você entenda que a própria noção de tempo e de espaço que nós temos nos nossos dias, ela faz parte da criação de Deus. É o que nós chamamos na teologia de ex nihilo. Ele criou do nada. Ele criou tudo que existe, inclusive o tempo do nada, de si mesmo. Amém? Então, antes de que houvesse qualquer resquício da obra criada, já havia certeza de uma coisa: haveria a cruz. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não havia sido criado o tempo. Não havia sido criado espaço, não havia sido criada a luz, não havia sido criado o boneco Adão feito do barro, mas já havia uma certeza: a cruz. Por que você diz isso, pastor? Porque aqui diz: conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em nosso favor. Outro dia conversava com o Iago, não sei se ele está por aí, e ele me perguntando algumas coisas, e eu falei para ele assim: querido, isso é como se nós pegássemos na mão um gibi, uma história em quadrinho, e nós folheando aquele gibi, percebêssemos que um quadrinho não sabe o que está escrito no outro quadrinho. Mas eu estou fora da revista. Eu posso ler a última página, ou posso ler a primeira página, eu posso ler qualquer página, porque eu não estou preso na cronologia do gibi. Você consegue entender isso? Então Deus está fora do que entendemos por tempo ou por espaço. Ele é Deus, ele não é um ser humano como nós. E antes de criar todas as coisas, Deus decidiu, Cristo se apresentou como a solução para os problemas que viriam a existir. O universo só foi criado porque Jesus se apresentou como solução. Essa é a velha história de Jesus e sua cruz. Só existe criação porque existe cruz.
E quando tudo foi criado, quando Adão pecou, ele não foi instantaneamente fulminado em todos os sentidos, ainda que ali ele teve morte espiritual. Ele não foi fulminado em todos os sentidos e a criação de um todo dizimada, porque existia uma cruz. Repare comigo, que Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Bastaria um pecado para que deixasse de existir. Como Adão, responsável por toda a terra, o pecado de Adão seria sim uma condição suficiente para que Deus destruísse toda a natureza. Tanto que a própria Bíblia revela, através do apóstolo Paulo, que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Logo, a cruz, ela não é simplesmente uma resposta para os nossos pecados. A cruz é a centralidade da existência. A cruz é o ponto central de uma criação que continua existindo. Porque o Cristo não só a criou, mas a faz permanecer. Ele não apenas criou, mas ele sustenta através de sua cruz. Outro dia alguém brincou e disse assim, acho que foi um dos jovens, e disse assim: pastor, a única coisa que a gente não dá jeito é a morte. Acho que foi o Will, né? Eu disse assim: mas eu conheço um cara que dá jeito. Porque todos os problemas dessa vida, e não é propaganda de cartão, tá? Para todas as coisas, existe uma chave de cruz. Uma chave de cruz que acessa corações, que perdoa pecados, que permite a criação e faz com que ela continue a existir. É por causa de Jesus que nós estamos aqui hoje. Não fosse isso, nem existiria a igreja. Porque igreja só existe porque Jesus morreu na cruz. Me adiantando em algo que eu só diria no final da mensagem, eu te conto que o Jesus, uma vez crucificado, ressuscitou dos mortos e apareceu aos seus discípulos, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Pastor, você está falando de Atos capítulo 2? Não! Estou falando daqueles 40 dias nos quais Jesus ressurreto ficou aparecendo entre seus discípulos. Eles ainda não haviam recebido o batismo no Espírito Santo, manifestação de poder, mas ali eles já haviam recebido o Espírito Santo morando em seus corações. Isso só se tornou possível porque houve cruz. Porque houve cruz. Porque o ser humano, antes da manifestação da cruz, ele não podia ser morada permanente do Espírito de Deus. Mas agora, ele podia se manifestar nos nossos corações. Essa cruz se manifestou e a igreja existe. E o nosso futuro também só existe porque existe uma cruz. Aleluia. Mas, depois de introduzir, gostaria de contar um pouco a história de umas 15, 16 ou 17 Páscoas. Como assim, pastor? 15, 16, 17, não sei exatamente quantas Páscoas que um rapaz viveu. Um rapaz chamado Pedro. Pedro nasceu no meio de uma comunidade de pescadores. Pedro era um bom rapaz judeu que suava a camisa para ter o sustento da sua casa. Havia aprendido uma profissão do pai. Ele era um pescador. E os judeus comemoravam a Páscoa relembrando que haviam sido escravos no Egito e que na noite onde a 10ª praga se manifestaria, a morte dos primogênitos, o Senhor ordenou que eles levassem um cordeiro, matassem esse cordeiro, passassem o sangue nas portas, e isso impediria a morte de entrar.
Aqueles que estivessem cobertos pelo sangue do Cordeiro, e aquele Cordeiro significava o quê? Era um símbolo de Jesus que viria. No dia seguinte, eles partiram em liberdade da escravidão do Egito. E esse rapaz Pedro já tinha passado, desde bebê até aqueles dias, por no mínimo 15, 16 Páscoas. Porque ele já tinha pelo menos mais que isso de idade. Ele já tinha passado por várias delas e isso lhe trazia um misto de gratidão, revolta, expectativa, esperança. Porque cada vez que se aproximava a Páscoa, se relembrava dos grandes feitos, das grandes obras, como diz o profeta Abacuque, Senhor, ouvi falar das tuas obras e me sinto alarmado, realiza de novo em nossos dias. Em tua ira lembra-te de tua misericórdia. E naquelas Páscoas, Pedro relembrava da libertação, do poder miraculoso. Só que o que o moço Pedro, o rapaz, o jovenzinho, olhava ao seu redor e enxergava era uma realidade que se distanciava bastante da terra prometida, da Canaã, que emana leite e mel. O que Pedro olhava ao redor e via é que o Império Romano havia dominado tudo aquilo que um dia havia sido o reino de Israel. Eles estavam debaixo da opressão dos romanos. Pedro ralava duro, Pedro pescava, Pedro passava noites em claro, mas os romanos os oprimiam. Exploravam, cobravam altos impostos, e cada vez que chegava a Páscoa, eles lembravam do Deus que os tinha libertado com mão forte do Egito e perguntavam, onde está esse Deus? Que nós estamos aqui tão oprimidos. E muitos imaginavam, incluindo um que depois seria discípulo de Jesus, chamado Simão, o Zelote. Simão era o discípulo aquele que mesmo depois de seguindo Cristo, sempre carregava a faquinha no bolso. Simão, o Zelote, não esse mesmo Simão Pedro. E eles imaginavam que surgiria então um grande judeu que se tornaria talvez um político influente, ou se tornaria, quem sabe, um grande guerreiro, mas de alguma forma ele enfrentaria os Césares, eles enfrentariam o Império Romano e poria fim àquela dominação, e Israel seria novamente livre. Mas esse dia parece que nunca chegava. E cada Páscoa tinha aquele gostinho de será? Será que agora? Será que agora que vai vir o libertador? Será que agora que vai vir? Pedro era mais um rapaz indignado no meio daquela multidão. E quando Jesus aparece, quando Jesus convida, segue-me, aquilo se torna a oportunidade da vida do rapaz. Porque numa sociedade que dava grande valor aos rabinos instruídos, ter a oportunidade de ser discipulado por alguém era também uma ascensão social. E aquele jovem Pedro recebe o chamado e quem sabe seja realmente esse o Messias. Quem sabe seja realmente esse que vai trazer a revolução. Que vai dar de volta o que é nosso. Mas quando começa a andar com Cristo, Pedro descobre que o que ele precisava não era de volta ao que é nosso. Porque o que é nosso é a morte. O que é nosso é a condenação. O que é nosso é o inferno. Pedro vai percebendo que ele não podia pedir de volta o que lhe era de direito. Ele tinha que receber o que era direito de Cristo. A salvação, o perdão, a santidade e a vida eterna. As coisas mudaram para Pedro, mas não por fora, não revolucionariamente como Pedro imaginava que seriam as coisas, mudaram por dentro. E o Simão, que era o seu nome, e significa aquela varinha verde que qualquer vento muda, e assim era Simão. Um rapaz que mudava de ideia, que mudava de pensamento, que não tinha firmeza moral, um rapaz assim se transforma numa rocha, que é o que significa Pedro. Ele percebe que ele não precisava de um grande político e nem de um poderoso exército. Tudo que ele precisava era Jesus. E assim como Pedro, estamos nós aqui hoje, percebendo que existem coisas boas e ruins,
mas que tudo que precisamos é do Cristo. Que tudo que precisamos não é que nos seja restituído o que nos é de direito, mas seja nos dado aquilo que não merecíamos. E foi justamente isso que Jesus conquistou por nós naquela cruz. Porém, essa é a segunda coisa que lhe digo. Foi como que o fim do sonho. Porque toda aquela esperança, toda aquela transformação, tudo aquilo que Pedro via que estava acontecendo, agora o grande mestre havia morrido. E para Pedro, nos pensamentos de Pedro, aquilo significava o fim do sonho. Porque ele se foi e os romanos continuavam a oprimir. Segundo, porque Jesus era tudo para o Pedro e agora Jesus não estava mais ali. E terceiro, porque nas horas finais, Pedro tinha abandonado Jesus. Então era como se o sonho tivesse acabado. Mas para ajudar você, e essa é a terceira coisa que vos falo hoje, a entender um pouco mais, eu quero remontar essa cena. Quando estava chegando ali a Semana Santa, a preparação, o Senhor olha para Pedro e para João. O João era um gurizote de talvez umas 16 Páscoas. Talvez uns 16 anos, 14, 16, não muito mais que isso. O João, aliás, este. E o Pedro, um pouquinho mais velho. E Jesus pega os dois e diz: preparem para mim a ceia, que viria a ser conhecida para nós depois como a última ceia. E o que acontece? Eu queria saber o que se passava na cabeça de Pedro naquele momento. Enquanto ele ali ajeitava as coisas, enquanto ele ali preparava os pães, enquanto ele ali arrumava, o que se passava na cabeça de Pedro? A pastora Patrícia e os demais irmãos estavam organizando aqui, arrumando, preparando uma ceia com o mesmo sentido daquela, mas diferente em sua apresentação, tão bonita a mesa. Eu imagino que Pedro e João estavam com o mesmo esmero, preparando tudo, toda a dedicação, todo o carinho, todo o amor. O que passava na cabeça dele? E aí chega a famosa hora de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 25, 1 Coríntios 11, 23 ao 25. O Senhor Jesus, naquela noite em que fora traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice na nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Enquanto isso vai transcorrendo, Jesus declara que um deles trairia. E aí Pedro fala para João, sabia que João era muito íntimo, Pedro estava talvez um pouquinho envergonhado, ele diz: ô João, pergunta aí quem é que vai trair. E aí João pergunta ao mestre, o mestre fala: o que colocar a mão comigo no prato agora? Daí o Judas coloca. Naquele instante, em João 13, 27, diz assim: então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Eu acho que esse é um dos versículos mais terríveis da Bíblia. Porque até onde eu me lembro é o único lugar que diz que Satanás entrou em alguém. Então logo Judas comeu, Satanás entrou nele. Meu Deus do céu. Judas comeu o corpo de Cristo sem discernir o que estava fazendo. Judas comeu a ceia do Senhor sem saber o que estava fazendo. Judas estava com um plano maligno de vender Jesus e por isso já tinha recebido 30 moedas de prata, que era o preço pelo qual se comprava qualquer escravo. Judas havia recebido 30 moedas de prata e ele trairia Jesus dando um beijo na face. Judas estava com o mal premeditado, ele estava planejando cometer o pecado e mesmo assim tomou da ceia do Senhor. Pastor, então ninguém pode tomar a ceia, é muito perigoso. Se você toma a ceia premeditando o pecado, a traição, se você quer abandonar Jesus e pensa assim, vou só tomar essa e estou de saída, sim, é pecado e é algo muito terrível que você está fazendo. Se você quiser vir até essa mesa pensando em matar alguém, nem que ainda não vá colocar em prática, mas você está com ódio consumado, sim, é um grande risco que você não deve tomar. Nesse mesmo capítulo 11, que acabamos de ler,
O Paulo chega a dizer que havia pessoas que morriam por tomar a ceia. Pastor, então eu não vou tomar a ceia. Justo contrário, meu irmão, crie vergonha na cara e peça perdão dos seus pecados para Jesus. E desista do mal consumado em seu coração. Desista de fazer as coisas maldosas que você está planejando. Peça perdão e daí venha tomar. Amém? Mas o Judas não pediu perdão. O Judas sabia que Jesus estava dando indireta, porque fala que os discípulos todos falaram, não sou eu, e provavelmente o Judas, antes de meter a mão no prato, antes de pegar o pão embebido no cálice com Jesus, provavelmente Judas também disse, e se não me engano até escrito está, não sou eu. O mal estava consumado em seu coração profundamente. Jesus diz, o que tu tem para fazer, faz logo então. E Judas sai. E o mistério se mostra, porque então eles cantam um hino. Eu fico pensando que hino Jesus poderia cantar nesse momento. Que hino você cantaria? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, pensando em hinos, né, que nós conhecemos, que hino ele cantou? Que hino Jesus cantou? Após cantarem o hino, eles foram para um lugar de oração. Após cantarem o hino, eles foram para um monte, o monte chamado Getsemane, que pode ser também entendido como a prensa de esmagar as olivas. Eles foram para aquele lugar e talvez haja lá ainda oliveiras que viram Jesus orando, porque algumas chegam a durar muitos e muitos anos. E Jesus vai até aquele lugar e tira um tempo para orar e chama aqueles discípulos mais próximos, aqueles que estavam com ele para tudo. Chama o Pedro que havia dito, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Chama o Pedrão. E diz, lá em Mateus 26, 37 a 45, levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se, então disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, numa tristeza mortal. Você já esteve numa situação de tristeza profunda? Você já esteve numa situação de grande tristeza? Você já esteve numa situação onde você não sabia nem o que orar? Eu já estive numa situação em que eu não sabia nem orar. E as minhas horas de oração se resumiam a 2 ou 3 frases. Deixa eu te dizer que Jesus te entende e está pronto para estender a mão para você nessa noite. Por quê, pastor? Porque diz assim, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo e disse, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Tudo indica que passou 1 hora, mas só fala uma frase. Jesus estava extremamente angustiado, porque havia toda a pressão da alma humana, havia toda a pressão do mundo, as pessoas conspirando contra ele, e havia a pressão de todos os demônios do inferno pressionando sobre Jesus. Essa pressão era a pressão sobre a oliva. A oliva estava sendo esmagada. A oliveira santa estava na prensa da oliveira. O peso do mundo sobre ele, o peso de todos os demônios sobre ele, o peso do sistema pecaminoso humano sobre ele, e ele recebe a sua primeira prensada, e a primeira prensada da oliva saiu o azeite para a medicina. O azeite usado como remédio. E dessa forma, Jesus nos entrega a cura para os nossos pecados e para o nosso corpo. Aleluia. Mas ele não para por aí. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele retirou-se outra vez para orar. E olha o que ele diz. Meu pai,
Se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quanto tempo passou? Será que foi mais 1 hora? Eu não sei, mas só teve uma frase de novo. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. O grande Pedrão que disse, eu jamais te negarei, dorminhoco. Na hora que o mestre mais precisava, dormiu no ponto. No ponto onde Oliveira estava recebendo a segunda prensada. E sabe, na prensa, no Getsemane, quando a Oliveira recebia a segunda prensagem, era tirado dali o óleo que servia de alimento. A comida. E nós recebemos de Cristo o pão que sacia a nossa fome. Nós recebemos do Cristo a palavra que alimenta o nosso espírito. Mas não para por aí. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Tem horas que nós não sabemos o que dizer, mas nós dizemos e o Senhor nos entende. Voltou aos discípulos, vocês ainda dormem e descansam? A oliva recebeu a 3ª prensada. E nessa última prensada, o grão já estava completamente esmagado. Jesus derrama até a lágrima, ou o suor, ou ambos de sangue naquele lugar. Porque a última prensada era com toda a força para extrair qualquer resquício de óleo que restasse. E dali saiu o óleo que era usado para fazer fogo. Fogo que iluminava as casas, fogo que trazia calor aos corações. Jesus recebe a sua 3ª prensa no Getsemane e libera sobre nós o fogo, sendo a nossa luz e sendo o nosso calor. Amém? E eles continuam dormindo. Meu Deus do céu. Então ele diz, agora chega já, porque chegou a hora. E lá vem o Judas, e lá vem os soldados. E Pedro tenta resolver na espada aquilo que no coração não estava bem resolvido. Porque Pedro não tinha força para orar 1 hora, mas Pedro tinha força para puxar uma espada e decepar uma orelha do soldado chamado Malco. Porque assim também estavam Abraão e Sara. Abraão, que não teve forças para que o filho fosse gerado no ventre de Sara. Abraão que diz que estava já amortecido. Abraão, que diz a palavra, que ele não teve ali a paciência necessária naquele momento para esperar a Sara, mas para que Agar se tornasse grávida, eles tiveram vigor. Pedro, que não conseguiu orar 1 hora, conseguia ser ágil mais do que vários soldados que ali estavam, mais rápido que estes, a ponto de decepar uma orelha. E ali, Jesus, ele vai e diz, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Em outras palavras, quem tenta resolver no braço, vai levar do braço. Ele cola de volta a orelha daquele soldado. Pedro, que se achava um machão, capaz de resistir a tudo, e jamais o negaria, agora segue Jesus de longe. O Pedro que se achava um machão, não era homem o suficiente. Porque macho, qualquer bicho consegue ser. Agora, o homem de Deus, isso é para os crentes. E às vezes algumas pessoas se atiram de cabeça nas coisas como Pedro se atirou. Mas diante de uma primeira dificuldade, ele se afasta. Ele não apenas se afasta, ele não apenas segue de longe, ele nega Jesus 3 vezes. E o galo canta. A Páscoa prova os corações. É difícil para nós seguir de longe. É difícil para nós negar quem nós somos.
Pedro estava tão sem paz consigo mesmo que ele não somente diz que não conhecia, como ele roga pragas, invoca maldições, dizendo que não conhecia. A Páscoa prova os corações. E a Páscoa é também um símbolo do nosso batismo. E o batismo também prova nossos corações. Porque a Bíblia diz que aquele que se une na semelhança da morte de Cristo, mediante o batismo, tem no seu coração a convicção de que assim como ele ressuscitou, ressuscitará no último dia diante dos mortos. Mas ter a coragem de passar pelo batismo é ter a coragem de seguir Jesus de perto, de colocar uma aliança no dedo e rejeitar todo compromisso diferente disso. Você está pronto para seguir Jesus de perto e descer as águas? E quando Pedro nega Jesus, o galo canta. E quando o galo canta, diz que Jesus o olhou e o amou. Aquele Jesus que havia sido julgado, aquele Jesus da coroa de espinhos, aquele Jesus espancado, aquele Jesus. Olha, Jesus olha para Pedro e diz a Bíblia, olhou e o amou. Eu não sei como foi o olhar de Jesus para Pedro, mas eu sei que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Porque o verdadeiro amor, até no carinho, consegue exortar em profundidade. Quando Jesus olha um amor profundo para Pedro, aquilo queima o seu coração. Mais tarde, quando os discípulos se dirigiam pelo caminho de Emaús, Jesus apareceu e falou para eles, já ressuscitado, e eles não perceberam, mas depois, antes de ir embora, Jesus se revela e mostra quem é, e eles dizem, acaso as suas palavras não ardiam em nosso coração? Estas são as palavras de Cristo. Fogo que queima dentro de nós o que há de errado, que queima dentro de nós a iniquidade e o pecado. Diz, compungiu-se-lhes o coração, que poderia ser traduzido como um coração que é pego e picadinho em pedacinhos com a faca. A palavra de Cristo vem como espada de dois gumes, que nos esmiuça e nos revela quem de fato nós somos. Esse olhar com o qual ele olhou para Pedro, diz que Pedro chorou amargamente. Mas esse olhar foi o que impediu a perdição total de Pedro. As atitudes de Pedro e de Judas foram muito semelhantes. Porque Pedro o negou 3 vezes, praguejou e observou de longe. Judas o vendeu por 30 moedas e o traiu com um beijo. Qual dos dois fez pior? Ambos traidores. Sabe qual uma das diferenças grandes que eu percebo? Pedro sabia quem ele era, um pecador. E quem Jesus era, o Messias Salvador. Judas, por sua vez, não tinha a revelação de quem era e nem de quem Cristo era. Porque Judas esperava o libertador político militar e tenta dar uma ajuda, pois se achava um bom homem. Por sua vez, Pedro sabia que era caco como cada um de nós, e que tudo que podia fazer em relação a Cristo era receber de graça tudo que ele tinha para dar. Amém. Pedro tinha a revelação verdadeira porque ele disse, tu quem dizes quem eu sou? Foi quem soube dar a resposta. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A quarta coisa é que muitas vezes o fim é só o começo. Porque o nosso Deus é Deus de recomeços. Passa-se o tempo, Jesus já havia ressuscitado. Jesus, inclusive, manda um recado para Pedro dizendo, diga aos meus discípulos e a Pedro, porque ele sabia que Pedro acreditava que para ele não havia mais chance. Ele diz, tu me amas? Faz isso por 3 vezes
as mesmas 3 vezes que Pedro havia negado Jesus. Aí eu te pergunto, aonde se dá isso? Na beira de uma fogueira. Aonde tinha sido negado? Na beira de uma fogueira. Jesus remonta a cena, remonta as perguntas, refaz o cenário e dá uma nova chance para Pedro. Talvez essa noite se assemelha muito à noite em que você entregou a vida para Jesus. Jesus oferece para você hoje: volta para casa. Volta para casa. Volta para Jesus. Entrega a vida para Jesus. Volta para Cristo. E Jesus deixa implícito o tu me amas como pastorei as minhas ovelhas. Jesus atrela cuidar dos filhos de Deus ao amar a Deus. Você ama Jesus? Ajude a cuidar das ovelhas de Jesus. E diz em João 19, 22, e já estamos bem próximos do final. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, eles já tinham costume de reunir no domingo. Estando os discípulos reunidos de portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, já ressurreto, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus não havia sido ainda glorificado, ele estava apenas ressurreto. Suponho eu que glorificado ele não tem mais os furos. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja convosco. Eu acho que eles deu aquele silêncio, o grilo cantou, e aí Jesus falou de novo a mesma coisa: paz seja convosco. E ele disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Lembra que eu falei lá no começo? Agora, eles não eram apenas discípulos que tinham fugido e seguido Jesus de longe. Agora eles eram discípulos que escutaram: recebam o Espírito Santo. E assim como você que já entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro do coração deles. Não ainda dando dons, mas morando e garantindo a salvação. Aleluia. O Pentecostes, esse só veio 50 dias depois da Páscoa. Mas o Espírito morar nos corações, para nós hoje, vem a partir do momento do novo nascimento. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo passa a morar dentro do teu coração. E o Espírito de Deus, dentro do teu espírito, garante a você que você é filho de Deus e clama: Abba, Pai, Paizinho querido. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração, você será salvo. Talvez muitas vezes na sua vida você já tenha dito: eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, eu sou de Deus. Mas eu te pergunto se de fato você já nasceu de novo. Se de fato você já abriu a boca e chamou Jesus para morar no teu coração. Hoje é o dia de voltar para casa. Hoje é dia de nascer de novo. Hoje é dia de arrepender-se dos seus pecados e de participar da mesa do Senhor. Jesus Cristo morreu, sim, morreu por nós. Mas ele já sabia que faria isso antes de nos criar. E entendeu que para estar com você, para ver você por toda a eternidade, valia a pena morrer numa cruz. Mas ele não está mais morto. Ele ressuscitou. E nós podemos nos encontrar com ele no céu, se aqui em vida nós o confessarmos. Convido você a fechar os teus olhos e reconhecer o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Reconheça que Jesus é o teu Senhor. Feche os teus olhos e comece a pedir perdão pelos pecados que você porventura tenha cometido.
Peça perdão pelos erros. Peça perdão pelas falhas. Se você hoje deseja voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus, repita essa oração. Senhor Jesus, eu quero voltar para Ti. Me reconcilio contigo. Eu faço as pazes contigo. Perdoa os meus pecados e me salva. E você que hoje quer receber Jesus como teu Salvador, você que quer ter a experiência que eles tiveram no momento em que Jesus soprou e disse, recebam o Espírito Santo. Você que quer ter o Espírito Santo de Deus morando dentro do seu coração e quer entregar a tua vida para Jesus. Você pode fazer isso agora, dizendo assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu renuncio às trevas, recebo Deus como meu Pai e peço, Jesus, envia o teu Espírito Santo para morar no meu coração. Convido a todos a se colocarem de pé. Você que fez a oração de reconciliação, voltando hoje para Jesus, deixa eu ver, faz um sinal com a mão, deixa eu ver, glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Agora aqueles que fizeram, entregando a vida para Jesus, deixa eu ver, levanta a sua mão por gentileza. Você que recebeu Jesus como seu Salvador hoje, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, eu vou pedir a gentileza de que você venha até aqui para me estender a mão na sua direção e abençoar a sua vida. Você que hoje se reconciliou com Jesus, e você que entregou a vida para Jesus, pode vir aqui. A pessoa que convidou pode vir junto também. Venha cá, se você não se sentir muita vontade para vir até a frente, convide a pessoa que lhe convidou, alguém que veio contigo hoje para estar aqui, ou algum amigo, venha até aqui na frente. Mais pessoas levantaram a mão, pode vir até aqui. Se você quiser, pode perguntar para a pessoa que está ao seu lado de cadeira aí, pergunte para ela, você precisa que eu vá junto? Eu vou contigo, não tem problema. Você que entregou vida para Jesus, você que se reconciliou. O Senhor tinha ministrado ao meu coração no final de março, que abril seria um mês de ganharmos vidas para Jesus. E eu me alegro pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Peço que não deixem ninguém sozinho aqui, alguém que está reconciliando, alguém que está entregando a vida para Jesus, fique sempre alguém do lado, acompanhando a pessoa. Se tem mais alguém para vir, não tenha vergonha, venha cá, você que reconciliou com Jesus, você que entregou a vida para Jesus, vem cá, vamos abençoar. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar essas vidas, Senhor. Muito obrigado por cada entrega, por cada reconciliação. Nós recebemos cada um desses agora como membros da família da fé. Assim como o Senhor não rejeitou Pedro quando ele voltou, nós recebemos de volta os nossos irmãos que hoje voltam para casa. E nós também recebemos aqueles que hoje nascem de novo. Senhor, nos ajuda a cuidar de cada um desses. E aqueles que voltam a cuidar melhor do que outrora cuidamos. Por favor, Senhor, que o diabo jamais roube o que hoje está sendo ministrado nos seus corações. E que essa chama arda cada dia mais e mais forte. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação das trevas que tenta roubar a semente que foi aqui lançada em nome de Jesus. Os irmãos aqui perto podem dar um abraço nesses queridos, dizer uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo. E a igreja aplauda com muita alegria esses corajosos. Aplauda com muita alegria. Se alguém quer vir do seu lugar receber algum dos que vieram aqui à frente, fique à vontade também. Glória a Deus. A todos os demais, eu ainda te convido a ir no seu lugar mesmo. Assumir com Deus um compromisso de se entregar ainda mais a Ele. De honrar ainda mais a Ele por tudo que Ele fez na sua vida. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor Deus amado, que
cada um de nós que hoje estamos aqui, Senhor, possa viver uma vida que vale a pena, possa viver de um jeito que vale a pena, possa honrar o teu sacrifício por nós naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fincou a cruz antes de estabelecer o tempo e o espaço. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado pelas prensas que o Senhor sofreu, nos trazendo o perdão dos pecados e a cura, nos trazendo o alimento, nos trazendo o fogo. Obrigado pela prensa que o Senhor aceitou no nosso lugar. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se quiser continuar de pé, fique. Mas agradeça pelo que Ele fez por ti. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Nos ajuda a viver diferente daqui para frente. A viver uma vida que vale a pena. Nós te damos graça, Senhor. Te pedimos que essa palavra, Senhor, ela produza resultado a 100 por 1 nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.